Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 21 de novembro de 2011. Iniciando mais uma semaninha, esperamos que seja uma semana boa. Já começamos a semana desejando boa sorte a todos, boas operações. Vamos construir aí uma boa semana, fazendo a coisa certa, com muita responsabilidade, como sempre, com muita calma, com muita tranquilidade. Peço a todos que estiverem me vendo e me ouvindo de acordo, por favor, confirme no chat para a gente poder continuar a transmissão aí de uma forma tranquila, tá certo? Bom, pessoal, semana passada, na sexta-feira, o nosso mercado ele ficou muito divergente do mercado americano, o que atrapalhou um pouco as operações, tá certo? Então não foi lá um dia dos mais fáceis, vamos concordar. A gente teve uma certa dificuldade para operar, foi um tanto quanto complicado, mas de qualquer forma a gente estava mais fraco do que o mercado americano. Então, o que nos indica aí um viés de baixa no mercado, que indica uma provável continuidade da tendência de baixa, tá certo? A gente tem então, peço desculpas, gente, tem obras aqui na frente do escritório, então tá esse barulhão aqui durante todo o dia. Então, pessoal, continuando, a gente tem, então, de qualquer maneira, um viés de baixa no mercado, uma provável continuidade da tendência de baixa, e isso pode ser interessante, pode nos trazer aí boas operações, ok? Dá para a gente ficar de olho para conseguir boas vendas ao longo da semana. A crise da Europa continua preocupando, preocupações agora com relação, como eu disse, à Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e assim por diante, Itália. Tá tudo complicado lá hoje. Eu li sobre algumas preocupações sobre a França, até a própria França já com algumas preocupações. Então está realmente bastante complicada a situação da Europa, não está nem de longe resolvido e isso pode continuar incomodando ainda por algum tempo. Tá? Então é uma crise que vai se arrastar aí por muito tempo. Ela não é tão fácil de se resolver quanto o pessoal faz questão de mostrar que parece. Né? Então não é exatamente isso. E a gente sabe que isso vai se arrastar por mais algum tempo. Então vamos tentar focar no movimento que o mercado nos apresentar, sem tentar encontrar fundo, sem tentar adivinhar fundo, sem tentar antecipar o movimento. Por enquanto, tudo nos indica que o mercado é de baixa, tudo indica que o mercado vai continuar cedendo, e é assim que a gente tem que enxergar, é assim que a gente tem que procurar montar as nossas operações, tá certo? Sempre a favor da tendência, tá? Então vamos lá, o mercado americano consolidou o dia inteiro na sexta-feira, sem movimentação, então acabou ficando bem complicado. Hoje nós temos um único indicador saindo às 13 horas, que é dados de vendas de casas, que é o único dado importante do dia. Então, o único dado que pode, o único horário que pode trazer alguma movimentação maior aí em função de notícias, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos para os gráficos. Vocês devem estar vendo na minha tela agora Ibovespa, período diário, aqui no nosso top chart. E como eu disse, tivemos aqui um candle bastante difícil lá na sexta-feira, bastante complicado, justamente em função da grande consolidação que o mercado americano também apresentou aí ao longo de todo o pregão. Tá? Para essa semana, pessoal, nós temos um ponto interessante, que é este, aqui 56,099, que é o último fundo anterior aqui dessa região de consolidação. Então o mercado montou aqui um pequeno pivô, mas o pivô grande é esse aqui, tá, gente? Então acompanhem o movimento, a gente vem subindo, vem de nova mínima, deixamos essa máxima aqui, tá certo? Exatamente nesse ponto, corrigimos, tentamos subir e não fizemos uma nova máxima, tá? Então o mercado aqui pode ter falhado este topo, e se falhou, a linha média é esse ponto aqui, em 56,099, tá? Então, por isso a importância desse fundo aqui. Então, vamos lá. Perdendo aqui a mínima lá de sexta-feira, 56,417, tem tudo para vir testar essa região aqui do 56,099, que seria este fundo anterior, tá? Se por acaso romper a máxima aqui, 57,477, deve vir testar essas máximas aqui dessa região de consolidação, os topos anteriores, 58,877, e depois dá os 59.960 mil pontos, tá?
mas como disse, o viés continua sendo baixista. A gente estava mais fraco do que o mercado americano na semana passada, na sexta-feira pelo menos. Então esse movimento de baixa ele pode continuar e pode até se acentuar aí nessa semana, tá? Perdendo aqui então 56,099, pessoal, a gente passa a ter alguns objetivos interessantes para o nosso índice. Temos aqui 54,121, exatamente aqui neste ponto, certo? Que vocês estão visualizando. Depois nós temos outro fundo importante aqui na região dos 53,188. E se perder isso aí, pessoal, a gente está falando em lá testar as mínimas do ano, né? Então nós temos aqui 51.853, exatamente aqui neste ponto. Depois, abaixo de 50 mil pontos, temos 49.432 e depois temos a mínima do ano, tá certo? Então, realmente bem complicado, bem feia a situação do nosso mercado aqui, tá? Então, perdendo 56.417, algo 56.100, e se perder isso aqui, o mercado retoma a tendência de baixa no gráfico diário, tá certo? No gráfico semanal, vamos fazer uma análise um pouco mais precisa aqui nesse gráfico semanal. Então, limpando um pouco, vocês podem visualizar também o que aconteceu. A gente tem no gráfico semanal, mercado corrigindo exatamente nas médias, tá certo? Falhou um fundo, rompeu linha média, corrigiu nas médias e deu aqui um belo sinal de venda na semana passada, tá? Então, mais ou menos esse é o panorama que a gente visualiza para o mercado, ok? Vamos lá, mercado americano, índice Dow Jones. Tivemos aqui na sexta-feira um pregão com bem pouca movimentação, conforme vocês podem ver aqui. Volume foi bastante baixo, poucos negócios, pouca movimentação. E a gente tem agora no mercado americano um ponto muito importante, que é esta região aqui, ó, também a montagem do pivô. Então vocês podem ver que a gente está bem em linha com o mercado americano, né, pessoal? Temos aqui uma mínima em 11.630 pontos. Perdendo 11.630 pontos, a gente passa a ter objetivo no mercado americano aqui nessa região aqui dos 11.000, deixa eu pegar o valor certinho, 11.296 pontos, tá? Então seria seria este o alvo, seria esse o objetivo do mercado americano. E depois a gente tem algo aqui na região dos 11.000 pontos, que é bem o miolo dessa consolidação aqui, tá? Então acompanhe também o mercado americano, pode ficar bastante feio se perder essa mínima aqui de 11.630 pontos, tá? Seria a montagem de um pivô também, tal qual o nosso mercado, com falha de topo. Então, recuperando a tendência de baixa, retomando a tendência de baixa, e deve ficar prontinho para ir lá buscar alvos menores. Então, vamos lá, as análises dos futuros. Mercado americano, neste momento, a 11.601, índice futuro americano, a 11.601, trabalhando aí com 1,4% de queda. Então, observem que já na abertura a gente deve, lá no Dow Jones, ir lá testar essa mínima que eu falei para vocês, que é importante lá, que é o 11.000. Deixa eu até pegar o valor certo aqui de novo. É o 11.630 pontos. Tá? Isso deve acontecer logo na abertura. O mercado está abrindo com tendência de baixa, então deve vir testar esse 11.630 já aqui na abertura pelo movimento dos futuros. Já perdemos mínima de sexta, mínima de quinta, já perdemos o fundo anterior mais uma vez aqui e estamos agora indo lá testar a montagem do pivô. Tá? Então, expectativa do Dow Jones abrindo aí com aproximadamente 1,5% de queda, se abrisse agora, então isso é um movimento normal. Depois desse 1,5% de queda que a gente vai ter que ver o que ele vai desenvolver. Tá? Nosso índice futuro trabalhando aí em baixa, tá certo? Já rompeu mínima lá de sexta-feira, então vocês podem observar. E agora a gente veio aqui testar esse fundo 56,180 e pelos 15 minutos vocês podem ver que ele já foi rompido, tá, pessoal? Então nós temos a mínima aqui. Nós temos a nova mínima agora do dia em 56 e 100, tá? Então, o nosso índice futuro, ele já montou, agora sim. O nosso índice futuro já montou um pivô, tá, gente? Então, aquele pivô que eu mostrei para vocês lá no Ibovespa, que poderia ser montado,
o nosso índice futuro já montou, tá? Então a gente já perdeu aqui esse valor de 56.180. Então o dia começa com tendência de queda, com montagem de pivô em diário do índice futuro, e o Ibovespa deve acompanhar isso e também deve acompanhar logo na abertura. A gente já deve abrir caindo forte, indo lá montar o pivô, tá, gente? Então vamos focar em ativos para venda no dia, vamos buscar oportunidades vendidas aí. Então vamos lá, depois dessa explanação toda aí, a gente sempre faz na segunda-feira um trabalho um pouco mais lento, um pouco mais completo com relação ao panorama do mercado, porque o pessoal está no fim de semana, o pessoal já não estava acompanhando o mercado sábado e domingo, então a gente sempre gosta de fazer, de traçar esse panorama todo para vocês antes de começar o pregão, porque isso é muito importante, você ter a ideia, você ter a noção de como é que está a situação ao redor dos principais índices aí que a gente trabalha, tá? Então vamos lá, recomendação de compra para o dia, a única do dia, Marfrig, tá? MRFG3. Observem a Marfrig, ela tem um ponto bem interessante aqui na região dos R$8, tá? 8,02. Dá até para a gente trabalhar, ao invés de pegar o 8,02, dá até para a gente pegar o topo anterior aqui, que é 8,12, tá? Mas de qualquer forma, fiquem de olho, quem gosta de correr um pouquinho mais de risco, rompendo R$8, ela passa a ter objetivo aqui em 8,12. Só aí já são 1,5%, né? E daí sim, rompendo 8,12, que seria este topo aqui, ela passa a ter alguns objetivos interessantes. 8,54, depois 8,72 e finalmente nós temos aqui os R$9, tá? Então essa é a Marfrig, o código dela MRFG3, rompendo os 8, alvo em 8,12, depois 8,54, 8,72 e R$9. Essa é a Marfrig, o código dela MRFG3, os interessamos uma compra nela a partir dos R$8, tá? Temos para vendas, vamos lá então, gente, BBAS3, começando as recomendações de venda do dia aí. Então tá aqui o BBAS, montou um pivô de baixa no diário lá na sexta-feira, quando perdeu aqui esses 24,19, e agora tem um ponto interessante aqui nos 24,05, perdendo a mínima lá de sexta-feira, que é 24,05, a gente passa a ter objetivo inicialmente aqui na região dos 23,80, bem marcando o lugar errado para vocês, perdão. 23,61 agora sim, depois nós temos algum alvo aqui na região dos 23,28 e finalmente 22,67, tá? Então esse é o Banco do Brasil. Perdendo aqui os R$24, temos objetivo aqui na região dos 23,60, 23,28, depois 22,67, tá? Esse é o Banco do Brasil, o código BBAS3. Temos também o Bradesco BBDC4, também bastante interessante aqui o Bradesco. Se por acaso perder essa mínima aqui na região dos R$29,19, também tem tudo para continuar cedendo, tem tudo para continuar afundando. Caiu forte lá na sexta-feira, montou um pivô no diário, quando perdeu aqui esta mínima aqui da região dos 19,68, então também tem tudo para continuar afundando, tá? Bradesco perdendo 29,19, a gente passa a ter objetivo nela, primeiramente aqui na região dos R$29, tá? Então vamos arredondar aqui, R$29. E se perder esses 29, pessoal, a gente passa a ter objetivo primeiramente aqui na região dos R$28,22, depois 27,79, finalmente aí vamos abrir espaço para testar essas mínimas lá na região dos 27,22, tá? Então esse é o Bradesco, código BBDC4. Temos também o Itaú, aparecendo mais uma vez nos nossos calls. Nós continuamos vendidos no Itaú, tá? Então, para quem não lembra, montamos a operação lá na quinta-feira, venda no 31,44 e continuamos vendidos na posição, tá? Então, pelo fechamento de sexta, estamos ganhando aí praticamente 3%, mais de 3% na operação, tá? Então, bela operação de swing que a gente montou lá no Itaú, tá? E ela montou também já pivô de baixa no diário, tudo, e se perder aqui agora R$30,25, a gente passa a ter objetivo no Itaú aqui na região dos R$30, tá? Que deve ser um suporte interessante. Se perder os 30, a gente passa a ter alvo nela aqui na região dos
28,79. Claro, antes tem R$ 29,00, depois R$ 28,79. Depois a gente passa a ter objetivo aqui em R$ 27,00 e depois é lá nas mínimas do ano dela em 25,30 e depois lá na região dos 24,84, tá? Então a gente espera que vá até lá, porque estamos vendidos no diário, tá certo? Então essa é a posição que a gente montou no Itaú. Além do Itaú, nós temos Braskem, BRKM5, perdão. Então está aqui a Braskem. Se perder essa mínima aqui, 13,85, passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 13,00, depois os 13, 12,88, que é o fundo anterior, que é a mínima do ano anterior da Braskem, tá? BRKM5, perdendo 13,85, algo lá em R$ 13,00, depois em 12,88. CSNA3, caindo forte lá na sexta-feira, montando um pequeno pivô aqui, e tem objetivo justamente no fundo anterior, que é aqui a região dos R$ 15,19, tá? Então essa é a CSN. Se perder aqui 15,51, passa a ter objetivo na região dos 15,19, tá? Essa é a CSN, código dela, perdão, CSNA3. Depois dos 15,19, claro, temos algo lá nos R$ 15,00, e daí perdendo os R$ 15,00, só para complementar, algo lá nos 14,47, dá até para falar um pouquinho mais embaixo para ela, algo aqui na região dos, agora sim, 14,41, tá? Então CSN perdendo 15,51 fica interessante com uma venda aí, tá? Temos também GGBR4, a Gerdau, cedendo forte também lá na sexta-feira, fechando praticamente na mínima, já montou o pivô aqui no diário, já está novamente em tendência de baixa. E agora, perdendo 14,19, a gente passa a ter objetivo, primeiramente, claro, nos R$14, né? Aí perdendo R$14, 13,82, depois temos um fundo aqui na região dos 13,66, e daí vamos lá para os R$13, tá? Arredondando aqui. Essa é a Gerdau, o código dela é GGBR4. Temos também as construtoras Rossi, RZID3, interessante aqui a Rossi. Se perder aqui esses 9,26, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 8,95. E perdendo aqui os 8,95, temos algo lá na região dos 8,05. Essa é a Rossi, o código dela é RZID3. Perdendo 9,26, objetivo lá em 8,95, depois lá em 8,05. Além da Rossi, nós temos a Cirela, CYRE3. Se por acaso perder aqui esses 13,41, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 13,12. Depois temos alvo aqui em 12,51. Vocês estão visualizando aqui no fundo anterior da Cirela. Se por acaso perder isso aqui, aí ela passa a ter alvo em 11,80 e depois na mínima do ano lá nos 11,05. Essa é a Cirela, código dela CYRE3. Se perder o 13,41, temos alvo lá em 13,12, tá? Depois em 12,51. Além da Cirela, nós temos a PDG, PDGR3. Então aqui está a PDG. Perdendo essa mínima aqui de 6,53, a gente passa a ter objetivo aqui em 6,44. Depois nós temos alvo lá na mínima anterior, 5,82. E depois no fundo lá em 5,65. Essa é a PDG. Perdendo 6,53, temos alvo em 6,44. Depois abaixo de R$6, tá? Temos também a Gafisa, que eu esqueci de mostrar. A Gafisa não para mais de cair, a Gafisa, sendo muito forte. Se por acaso perder aqui esses 5,08, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 4,93, que é uma região muito interessante para ela, gente, que é o fundo anterior lá do diário, tá? Então essa é a Gafisa, código dela GFSA3. Finalmente temos a MRV, fechando aí as construtoras, as principais construtoras. Se perder aqui a região dos 10,36, passa a ter objetivo aqui na região dos 10,80, tá? Então interessante também a MRV para o possível day trade. Se perder isso aqui, sim, daí a região lá dos R$9, as mínimas do ano, lá em 8,87, 8,70, tá? Então, MRV perdendo 10,36, fica interessante para uma venda com alvo em R$10, depois lá em 9,80.
Aí temos a DTEX, DTEX 3, também fechando na mínima, também montando um pivô no diário, quando perdeu aqui este valor. Então, perdendo aqui 8,31 agora, alvo direto na mínima do ano, lá em 7,93. Tá? Então, bem interessante para o dia DTEX, fiquem de olho nela. Se perder aqui os 8,31, temos alvo lá na região dos 7,93. Tá? Além da DTEX, temos também a Gol 4. Então, interessante aqui a Gol. Montou também um pivô de baixa lá na sexta-feira, na quinta-feira, e agora, se perder aqui os 13,05, ela vem aqui dentro da linha média, montagem de mais um pivô, este sim para retomar a tendência de baixa no diário, aí perdendo 13,05, alvo em 12,74, e perdendo os 12,74, passa a ter o objetivo em 11,89, depois 11,27, 11 reais, tá? Seriam esses os objetivos da Gol, perdendo 13,05, alvo em 12,74, depois lá em 11,89, tá? Além da Gol, nós temos também a Hipermarcas, HYPE3, também já está prontinha para continuar cedendo, já deu sinal de venda, e se ela perder aqui essa região dos 7,98, então perdendo 7,98, temos objetivo aqui em 7,63, que é a mínima do ano da Hipermarcas. Após uma leve correção, o ativo já está dando sinais de fraqueza, já está prontinho para voltar a cair de novo. Então, perdendo 7,98, objetivo em 7,63. Essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Temos lá também MMXM3. Interessante aqui a MMX. Se perder aqui esse 6,66, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 6,56, e se perder isso aqui, alvo lá nos R$6, tá? Então, interessante aqui também a MMX, código dela é MMXM3, perdendo aqui 6,66, alvo em 6,56, depois lá em R$6, tá? Essas eram então as recomendações de venda do dia de hoje. Não temos nenhuma recomendação para swing trade no dia de hoje, em função de que os gráficos já estão bastante esticados, tá certo? Então, está começando a ficar um pouco complicado de encontrar posições para swing trade. E agora vamos tentar trabalhar com posições day trade aí, para a gente poder continuar trabalhando aí com mais tranquilidade, tá? Bom, pessoal, então vamos às análises que o pessoal pede lá no chat. Então, começando lá, nosso amigo Marcos pede a CLSC 6. Então, aqui está a CLSC 6, caindo muito forte nos últimos dias, está cedendo muito. Vamos ver como é que é o volume dela. O problema é o volume, tá, cara? O volume dela é que preocupa um pouco a gente. É difícil você operar um papel com tão pouco volume. Observe que tem dias que nem tem negócio, tá? Então, isso aqui normalmente a gente tem que ir lá para um gráfico semanal, tá? Para conseguir enxergar alguma coisa nela. Então, aqui temos o gráfico semanal dela. Agora sim, a gente consegue visualizar. Você pode até fazer uma operaçãozinha de swing nisso aqui. Perdendo esses 32,54, ela deve vir testar as mínimas aqui na região dos 31,88, depois aqui na região dos R$30,32. Tá? Então essa é a CLSC 6 que o nosso amigo pediu lá, perdendo 32,54, alvo em 31,88, depois vem 30,32. Só muito cuidado com a liquidez desse ativo, porque o volume dela é absurdamente baixo, ok? O Bruno pede lá a SAMB 11, vamos colocar a SAMB aqui no gráfico diário. Então aqui está a SAMB. Perdendo aqui 13,10, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12,72, que é a mínima do ano. Muito bem observado, viu, Bruno? Parabéns aí pela visualização. Vamos recomendar a venda nela sim, SAMB 11, maravilhosa com a venda. Vamos ficar de olho nela, que pode dar excelentes trades. Está muito bem observado. O volume dela cresceu bastante aí nos últimos pregões. Eu acho que vale a pena acompanhar, tá? Então, perdendo 13,11, alvo lá em 12,72, que é a mínima do ano, tá? Então, interessante aqui a SAMB 11, se perder 13,10, alvo lá em 12,72. Parabéns, Bruno, pela visualização, tá? Temos também a PECAR 4. Então tá aqui a PECAR, o Pão de Açúcar.
O volume dela está um pouco baixo, tá? Isso não me agrada muito. Já teve volumes bem melhores aqui no mês de outubro, mas de qualquer forma ela está cedendo bem nos últimos pregões, montou aqui um pivô de baixa, possivelmente foi isso que você visualizou, tá? Então perdeu aqui essa região dos R$63, então aqui está, montou pivô, retomou a tendência de baixa, e se ela perder aqui 59,90, deixa eu desligar o painel de volume, agora sim, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 58,91, depois temos alvo aqui em 57,68 e finalmente lá nas mínimas em R$ 55,44. Esse é o pão de açúcar. Só muito cuidado com o book dela, tá, cara? Para day trade ela é muito perigosa, porque é um ativo caro com pouco volume. Logo o book dela é bastante vazio, tá? Nosso amigo Ramos pede lá a Usiminas, a Usim 5. Eu digitei errado. Então tá aqui o Zin 5. Cara, a Usiminas ela tá consolidada, tá? Então não tem nem o que falar dela. Observe que na quinta-feira ela fez máxima, fez mínima. Na sexta ela não fez nem máxima nem mínima. Então tá muito difícil de trabalhar com a Usiminas, tá? Vamos dizer assim, cara, dentro desses limites aqui, ó, tá? 12,68 e talvez aqui dessa região aqui dos 11,56 não vale a pena a gente fazer trade nela, tá? Porque ela está muito consolidada, deixando uma grande quantidade de invertidos. Ela, sinceramente, ela não sabe para onde vai. Realmente ela não sabe para onde vai, tá? Então se perder 11,56, aí sim, aí você pode ficar interessante com algo aqui no 11,30, tá? Então, perdendo 11,56, aí sim ela pode retomar algum tipo de tendência, algum tipo de movimento. A última do dia, para nossa amiga Zélia, BTOW3, Zélia já esticou bastante a BTOW, tá? Já afastou bastante aqui das médias do diário, já está perigoso recomendar a venda nela, tá? Mas se ela perder aqui essa mínima, que é a região dos 10,36, tem alvo em R$10. E perdendo R$10, só Deus sabe onde ela vai parar, tá? Então vale a pena continuar acompanhando, só já muito cuidado, porque é um ativo que já está muito esticado em relação às médias, ela vem caindo lá desde os R$13, direto, sem nenhum tipo de correção. Então ela vai corrigir mais cedo ou mais tarde. Ele não sabe quando isso vai acontecer, mas deve acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Bom, pessoal, então antes de encerrar, eu queria convidar todos para conhecerem aqui o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteducacional.com.br. Aqui no site vocês vão acessar aqui curso ao vivo durante o pregão. Basta clicar aqui então no curso ao vivo. Acessando o curso ao vivo, vocês já vão ter a opção, já vão ter um botão aqui para se cadastrar. Logo na entrada, vocês já fazem o cadastro de vocês e a Silvia vai entrar em contato para fazer a instalação do Ventrilo para vocês, para criar login e senha, liberar o acesso de vocês. Todos têm direito a 7 dias gratuitos aqui no curso ao vivo, então todos podem testar gratuitamente por 7 dias. Basta acessar aqui e se cadastrar no curso ao vivo, tá? Vocês veem aqui nessa tela, a tela dos professores, que é os gráficos que a gente acompanha durante todo o pregão. A gente mostra para vocês índice futuro, índice Dow Jones, todos os gráficos que a gente está visualizando. A gente está fora do ar aqui por enquanto, estamos com um probleminha no servidor, vamos corrigir na sequência, mas aqui vocês visualizam. E aqui embaixo, nessa mesma página, vocês já fazem o download aqui do Ventrilo. Basta fazer o download e instalar conforme este tutorial que vocês veem em anexo. Nós temos também um chat gratuito para quem não está conseguindo acessar o trabalho. Enfim, o dia que você não pode acessar o Ventrilo por alguma razão, basta acessar o site, a primeira página, das 11 às 18 horas aparece esse chat para vocês aqui. Aparece a tela dos professores e aparece esse chat. Toda a nossa equipe está o dia todo conectada aqui nesse chat, vocês podem acompanhar, é gratuito. A gente sempre cola para vocês as principais notícias do dia também aqui. Então é mais um canal de comunicação para nós aí, tá certo? Encerrando então, pessoal, queria convidar vocês para o nosso curso BMF. Vai acontecer na segunda que vem, dia 28 e 30, das 19 às 21 horas, o curso BMF. A gente vai ensinar vocês nesse curso a operar commodities agrícolas, derivativos financeiros, traduzindo boi gordo, milho, soja, café,
dólar, enfim, mini índice. Então todos esses contratos lá da BMF a gente vai ensinar vocês a operar. E é mais uma saída, tá, gente? É mais uma opção que a gente tem para operar além da Bovespa, tá? Então vale a pena. Nos dias em que está difícil aqui, a gente sempre pode treinar um cafezinho, treinar um boi gordo, fazer uma operaçãozinha no dólar. A gente consegue também excelentes operações lá na BMF, tá? Então acho bem interessante aí também. Bom, pessoal, então encerrando, fiquem de olho, o pessoal do Day Trade avançado nas possíveis operações de divergência. O petróleo está montando pivô de alta, subindo bem lá agora, e a gente pode agora ter algumas posições, algumas operações interessantes de divergência, como o mercado vai abrir em gap. Tá? Então, o pessoal que já conhece esse tipo de operação, fiquem de olho. Quem não conhece, aguardem em uma semana, em 2 ou 3 dias, melhor. A gente deve estar lançando o DVD do Day Trade avançado lá no site que ensina vocês esse tipo de operação, tá certo? Então, um grande abraço, um excelente pregão e até amanhã às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.